Amém. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Mais uma vez, me sinto lisonjeado pelo cordial convite que a mim foi feito e que Deus continue abençoando esse seleto grupo de homens que o Senhor assim confirmou a responsabilidade de estar conduzindo a sua palavra. Estão cada dia na presença do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Desde já agradeço o convite ao pastor Moraes pela santa aquisição. Que Deus continue abençoando sua casa, sua família, o seu ministério. Também agradecer a esse homem de Deus, pastor Francisvaldo, presidente dessa amada igreja, a qual tenho a honra de ser a sua ovelha e aprendido cada vez mais através da palavra que esse homem prega neste lugar. E agradeço desde já aos amados irmãos e a esta amada igreja. Sem perda de tempo, nós agradecemos a todos os presentes e todos aqueles que nos acompanham pelo canal de internet, que nós possamos estar alcançando vidas para o reino de Deus. Amém? Gostaria que a amada igreja se colocasse de pé, abrindo suas Bíblias na carta de 1 João, capítulo número 4. Deus abençoe. 1 de João, capítulo número 4, versículo de número 4. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Oremos mais uma vez. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te peço, Senhor amado dos altos céus, conduza o teu servo, Senhor amado, através da tua palavra. Usa-me, Senhor amado, mais uma vez como instrumento em tuas mãos. Que a égide do teu Espírito, meu Pai, seja, Senhor amado, mais uma vez, para que o Senhor venha honrar o teu servo e a tua igreja seja edificada. É assim que te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar, igreja do Senhor. Não irei me apresentar, porque todos já me conhecem, entendeu? E não sou visitante, sou da casa. Amém? Glória a Deus. Amados, o tema da conferência de homens foi bastante sugestiva. O tema: já posso suportar. É um tema forte. É um tema que serve para cada um de nós refletirmos naquilo que temos que entender e compreender, que foi determinado para a cada um de nós, em momentos decisivos, a qual a nossa fé estará colocada diante de algumas circunstâncias, para que nós possamos permanecer firme e suportar, mediante todos os embates, todas as dificuldades, tudo que vier, nós possamos estar resistindo. E amados, esta carta, através do apóstolo João, também conhecido como filho do trovão, quando Jesus chama Tiago e João, lá em Marcos 3,17, ele chama de irmãos Boanerges, que significa filhos do trovão. E também aquele que inclinava a sua cabeça o peito de Jesus. Era alguém que tinha muita intimidade com Jesus. Era alguém que estava próximo. Era alguém que estava andando junto com Jesus. Estava todo o tempo ao lado do Mestre. Ele não perdeu nenhum momento sequer. Todo momento que ele tinha
e achava precioso, ele estava perto do mestre. Então é que João, também chamado apóstolo João, ele foi com Jesus até a cruz. Em momento algum ele desistiu da caminhada, ele deixou de buscar estar perto do mestre. Mas uma coisa eu quero trazer para os amados irmãos e a igreja do Senhor e todos aqueles que nos ouvem, algo que está sendo bem forte através do texto. O texto é bem claro quando ele diz que o que está em vós ou em nós, irmãos, ele é mais forte. E muitas das vezes nós não entendemos a grandeza daquilo que ele deixou para nós. Ele diz que é maior, nada pode resistir, nos vencer daquilo que outrora foi dado a nós, foi dado com muito sacrifício, muita renúncia, negando a si mesmo. Jesus fez tudo isso para nos dar algo precioso, e o que nós temos, irmãos, em nós, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus, esse que vence todas as dificuldades, não importando qual o momento ou a dificuldade que passamos. Ele diz para nós: ei, vocês têm aquilo que é maior do que qualquer coisa, do que doença, até mesmo a morte. Mas uma coisa chama a atenção, por que o apóstolo João, ele chama a atenção da sua igreja? Ele diz que nós temos que discernir os espíritos. Ele diz que nós temos que ter cuidado com os espíritos que outrora se levantam contra a igreja do Senhor, contra os seus escolhidos. E João, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem esse cuidado de alertar os seus irmãos que outrora estavam espalhados por aqueles lugares aonde as suas cartas chegaram, dando para eles suporte devido às grandes perseguições. Ele está dizendo: olha, vocês vão se deparar com N pessoas, N falsos profetas, N homens que irão enganar vocês, aquilo que tenho ensinado, através daquilo que vocês têm aprendido, através de mim, que testifiquei do Senhor, porque eu estava junto com o Senhor, presenciei, estive com Ele todos os momentos da vida dele, e o que eu estou escrevendo para vocês é algo para que vocês permaneçam firmes e não deixem ser enganados por falsos profetas, falsos homens que irão tirar de vocês aquilo que é mais precioso, que é a palavra do Senhor. Se a Bíblia diz que nós temos um Espírito, e esse Espírito que está em nós é forte, e por que muitas das vezes estamos naufragando em qualquer espírito que se manifesta no meio de nós, no meio da igreja e no meio dos irmãos? Será que muitos de nós não têm dado ouvido a esses espíritos enganadores, tentando tirar o nosso alvo, tentando tirar aquilo que mais foi dado precioso para nós? A igreja, ela tem que estar alerta, e nós temos algo que há em nós para combater, e não deixarmos ser vencido. Nós verdadeiramente temos que suportar o que eu falo, é não deixar que algo venha tentar tirar de nós, resistir aos espíritos maus. Mas ao contrário, nós muitas das vezes estamos em algumas situações deixando que esses espíritos entram nas igrejas,
entram em nosso meio. Sabe para quê, irmão? Para trazer contenda e discórdia. E muitas das vezes nós não estamos vigilantes. Às vezes nós temos que entender que a contenda e a discórdia acontece quando as pessoas não concordam e estão zangadas, levando uma discussão que não é amigável. A gente sabe que essas coisas acontecem quando muitas das vezes, e na maioria das vezes, nós nos reunimos para discutir alguns assuntos relevantes ao reino de Deus. Muitos de nós não somos vigilantes. Mas o apóstolo João, ele já nos adverte: cuidado que irá disseminar entre vocês espíritos desordeiros, de contendas, de discórdia, e vocês têm que tomar cuidado para não deixar ser levados, porque ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá algo, irmão, que nós precisamos exercitar todos os dias. Chama-se Espírito Santo de Deus, para que nós possamos resistir esses dias maus. E ele ainda diz mais ainda, que o espírito de discernimento é o maior que devemos atentar para os últimos dias. Às vezes, nós não estamos atentando para esse espírito, e muitas das vezes caímos em algumas ciladas, deixamos de fazer a obra, deixamos de nos envolver nos trabalhos, e muitas das vezes deixamos até mesmo as nossas congregações, através de uma discussão, a qual o Senhor se entristece. Imagina João presenciando aquela cena, dizendo para cada um de nós: não foi isso que eu ensinei para vocês? Eu disse para vocês que os espíritos contrários iriam se levantar contra a tua vida, contra a igreja. Irmão, muitas das vezes nós não atentamos para isso. Irmão, às vezes a diferença de opinião não pode destruir a nossa comunhão. Se nós pararmos para pensar, os jovens se encontram, as mulheres se encontram, os homens se encontram, sempre para discutir algo a respeito do reino de Deus, de um trabalho, como será feito. Às vezes nós, em certo ponto, estamos desenvolvendo ou conseguindo chegar a um denominador comum, a uma conclusão que seja unânime a todos, mas em alguns momentos alguém se levanta ao contrário, por achar que para ele tem que ser diferente, o jeito dele e a maneira dele. Entendeu? Talvez entre tantos, um ou dois se levanta com uma indiferença, e às vezes a gente se entristece porque ali parece que o propósito fica estagnado, parado, simplesmente porque uns ou os outros disseram com a sua opinião tem que ser diferente e tem que prevalecer. Não pode, irmão. Homens bons podem diferir sobre vários pormenores de como fazer a obra de Deus, sem perder seu respeito mútuo. Um exemplo claro disso é a discordância entre Paulo e Barnabé. Irmãos, essa discordância, essa discussão não foi uma discussão para deixar que a obra fosse realizada. Muitas das vezes essas discussões interferem na obra. O reino de Deus não cresce.
Dois evangelistas devotos, experientes, tinham uma diferença de opinião sobre se levavam João Marcos na sua viagem da pregação. Ambos tinham boas razões para sua exposição. Paulo lembrou que Marcos tinha os abandonado quando o caminho se tornou difícil em sua primeira viagem. Paulo, na sua posição, Barnabé, já conhecido por sua habilidade para encorajar e edificar seus irmãos, ainda tinha esperança de que Marcos viria a ser um companheiro confiável. Este otimismo mostrou-se correto. Uma situação e duas posições, um pensando diferente do outro, mas não foi algo que atrapalhou os dois homens de Deus na caminhada e prosseguir na sua jornada para pregar o Evangelho e servir ao Senhor. Mas as preocupações imediatas de Paulo também eram compreensíveis, como esses dois homens maduros lidaram com suas diferenças. Paulo, ele tinha um argumento favorável a ele, mas isso não impedia de que o outro lado tivesse a sua maneira de lidar com essa situação. Seguiram a viagem, e aí, irmão, essa indiferença não foi o suficiente para parar estes homens. Irmão, nossas indiferenças ou diferenças de opinião, irmão, nós não podemos deixar que a obra do Senhor pare. A obra do Senhor tem que continuar, e nós não podemos ser, irmão, motivo para que a obra venha deixar de crescer. Outra coisa, irmãos, discussões diferentes doutrinárias não podem causar divisão. Nós temos que ter maturidade para lidar com alguns ensinamentos que para nós o mais correto é o meu, o do outro não é. Nós temos que tomar muito cuidado. Algumas pessoas são tão paranoias sobre a possibilidade de divisão que evitam qualquer sugestão de ter diferença e consideram discussões de assuntos polêmicos como sendo anticristã. Tal aversão, a controvérsia não vem de Deus. Iniciando quando ele tinha somente 12 anos, Jesus frequentemente teve discussões sobre diferenças doutrinárias. Você se lembra quando Jesus, os seus pais levaram eles para Jerusalém, e na volta, no meio do caminho, sentiram falta de Jesus, procuraram Jesus, vieram procurar. Aonde acharam Jesus? Jesus estava no templo, Jesus estava discutindo com líderes religiosos do seu tempo. Ele tratava os questionadores honestos, com bondade a respeito, mas não hesitava em afirmar seus pontos de vista e em mostrar a inconsciência daqueles que se opunham à verdade. Jesus, ele tinha uma posição diante da verdade, mas ele não usou de métodos para tentar contrariar aqueles doutores. Ele sabia que a verdade, Deus estava com ele, e ele era a verdade e é a verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, acerca de algumas discussões que muitas das vezes, irmãos, vai escandalizar. Outra coisa, diferença de níveis de maturidade e de consciência pessoal. Não pode haver divisão, separação. Todos nós temos que entender que cada um tem um nível de maturidade. Um que já está há mais tempo
na obra, na presença, buscando ao Senhor, não pode se comparar com aquele que está se iniciando. E muitas das vezes nós não temos essa compreensão, nós não conseguimos entender e compreender. Às vezes somos egoístas por já saber, por já não estar mais comendo o mesmo alimento. Afinal, aquele que já come a comida sólida, ele tem que ter cuidado para aquele que ainda está comendo legumes. E às vezes nós esquecemos de onde viemos. Enquanto as pessoas continuarem a nascer na família de Cristo, haverá diferenças de níveis de maturidade. Isto é natural e não haverá causas, divisões. Paulo abordou especialmente este assunto em Romanos 14, quando há diferença de opinião, aqueles que sentem uma liberdade maior devem respeitar a consciência do irmão sincero que não conhece essa mesma liberdade. Nós temos que suportar em amor, nós temos que procurar entender e compreender os nossos irmãos novos na fé. Nós não podemos exigir deles aquilo que ainda não podem dar. Eles precisam da nossa ajuda, precisam da nossa compreensão. É melhor ensinar do que exigir, porque ensinando, você não vai precisar exigir algo dele, mas nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, estar firme no propósito e saber que o Espírito Santo que habita em nós é um espírito de sabedoria. Ele nos dá sabedoria, como lidar com todas as questões, e às vezes nós não entendemos. Mas uma coisa nós temos que entender: falsas doutrinas causam discussão e causam separação. Eu sou firmado na minha doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que Cristo nos ensinou. Eu não abro mão daquilo que outrora eu recebi do Senhor. Eu não vou aceitar outro ensinamento a não ser aquele que o Senhor deixou para nós. Aí, irmão, você tem que tomar tua posição e dizer: não abro mão daquilo que recebi do Senhor. A palavra do Senhor é fiel, ela é verdadeira e ela é poderosa. Isso nós não podemos negociar. As falsas doutrinas, nós temos que deixar ela de lado, não aceitar, porque muitas das vezes iremos ser confrontados, mas aí nós temos que resistir, para que nós não venhamos, irmãos, cair nas ciladas do inimigo, porque através das falsas doutrinas, Satanás levanta falsos mestres, falsos homens que se dizem de Deus, homens que usam a própria palavra para desvirtuar, para tentar nos enganar. Aí nós temos que estar alicerçados, firme na rocha, que é Cristo Jesus. E às vezes nós não atentamos para esses espíritos que muitas das vezes se manifestam nas igrejas. E às vezes eles estão a todo o tempo, Satanás, o diabo, o vosso adversário, ele vai insistir, ele vai a todo tempo tentar desfazer aquilo que um dia foi feito e tentar nos tirar aquilo que foi nos dado com um preço precioso. Sabe que preço foi esse, irmão? Preço de sangue. E nós temos que tomar cuidado.
Às vezes nós não atentamos para isso. Às vezes as dissensões, que significa divergência de opiniões ou interesses, faltam de concordância a respeito de algo ou de alguma coisa. Ou seja, muitas das vezes em nosso meio há discrepância, e muitas das vezes nós não somos flexíveis, e muitas das vezes que quando nós nos reunimos, vai ser decidido que a camisa será preta, pode ter 20 ou 25, foi tomada uma decisão. Quando você acha que uma coisa já está decidida, talvez 1 ou 2 ou 3, assim, não, mas preta não, preta é muito feia, outra cor. Mas irmãos, até que ponto uma cor vai trazer um benefício para o mal ou para o bem, irmãos? É algo relevante, irmão. Mas as pessoas às vezes fazem questão de estar sustentada na sua opinião e às vezes não abre mão. Eu quero é branco ou azul e pronto, eu tenho direito. Mas irmãos, nós temos que suportar algumas situações por amor a Cristo, pela obra, para não ser empecilho. Às vezes não há vigilância. Cadê o Espírito que há em nós, que é maior do que muitas das vezes esses que tentam se levantar? Por que você não tem discernimento para entender? O espírito de contenda e discórdia quer disseminar algo entre nós. Então é melhor eu aceitar e deixar que o azul ou o branco, para não fazer diferença. Eu não posso ser essa pedra de tropeço. Eu tenho que me sujeitar ao Senhor e saber que isso pode colocar a obra, o trabalho, e tornar ele difícil, até mesmo a convivência no grupo seja agradável. Você tem o maior, irmão, você tem que vencer aquele que está no mundo. Irmão, se a gente não tomar cuidado, a igreja do Senhor, ela vai ser contaminada e disseminada por espíritos facciosos. É nesse momento que temos que ter a visão dos céus. Nós temos que ter, irmão, muitas das vezes a consciência do que a obra é do Senhor e nós somos os seus colaboradores, trabalhadores. A Bíblia já diz, irmãos, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Estamos aqui para trabalhar. Nós não estamos aqui para tentar impedir que o reino cresça por algumas coisas pormenores. E o Senhor, Ele trata com cada um de nós nesta noite, dizendo: vocês não podem se deixar por esse espírito, porque o maior é o que está em vocês. Você tem que chegar para você: eu tenho e eu já posso suportar. Eu suporto o meu amor, o amor do meu irmão, pelo amor de Cristo. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Não é porque você quer, mas pelo amor que você tem no dono da obra. Você tem que chegar e dizer: por amor à obra, eu tenho que concordar com meu irmão. É algo relevante, não vai acrescentar nada. Eu tenho que ter consciência que o espírito de contenda, discórdia e desunião, ele quer se fazer presente e se acender entre nós. É por isso que o Senhor trata com a sua igreja. É por isso que o Senhor, Ele usa cada servo dele da maneira que convém.
E quem está falando de algo dessa maneira é o apóstolo amado do Senhor. Será que em algum momento a Bíblia vai dizer que o apóstolo João, ele foi contra alguma coisa ou contra quem? Não. O apóstolo João, Jesus chamava ele de apóstolo amado. Será que Jesus tem um chamado, de discípulo amado? De alguém que está caminhando com ele lado a lado e não sendo pedra de tropeço? Será que nós estamos suportando os nossos irmãos? Será que nós estamos suportando as nossas irmãs? Irmãos, diferenças sempre haverá, mas o Senhor está dizendo que, olha, que vocês tenham diferença, mas que não sejam indiferentes. Às vezes é fácil concordar, aceitar de alguém que é mais próximo de nós, mas às vezes é muito difícil aquele que não é tão próximo de nós, e às vezes discordar de alguma coisa, o teu sentimento, a tua atitude talvez não é a mesma. Mas irmãos, a gente tem que entender que esse que está próximo de nós e aquele que está mais à frente, ele é nosso irmão. Ele foi comprado com o mesmo preço. Foi por ele que o Senhor verteu o seu sangue. Jesus não fez nenhum momento, ele não agiu em diferença entre João, o apóstolo amado, ou o discípulo amado, e Pedro. Jesus estava ali pronto para tratar todos iguais. Mas a grande pergunta é: nós temos tratado todos os nossos irmãos iguais? Será que a gente não tem feito acepção de pessoas? Será que muitas das vezes nós não estamos rejeitando os nossos irmãos que estão convivendo conosco? É bom nós pararmos para meditar, porque aquele que é mais agradável a nós achamos que devemos mais a ele. Faça o contrário. Aquele que mais te agrada, ele não precisa de tanto da tua atenção, mas aquele que causa alguns problemas, às vezes é contrário, chega mais perto dele, trata ele com mais amor, suporta ele, conversa com ele, se aproxima dele. Se todos se afastarem dele, eu tenho certeza que alguém vai abraçar ele e vai até destruir a sua vida, se possível. Irmão, nós temos algo que tem que vencer todas as barreiras com os nossos irmãos e com todos aqueles que precisam de nós, irmãos. O espírito, irmão, de discórdia, de desunião, de indiferença, todo espírito contrário ao de Cristo, todo espírito contrário, nós temos que combater ele com amor. A essência de Jesus é o amor. Nós não podemos achar que isso não é relevante, não é importante. Temos que tomar cuidado se estamos mais fazendo com que as pessoas se aproximam de nós ou se afastem de nós. Cuidado com a tua atitude. Tem gente que tem dificuldade de relacionamento, tem pessoas que têm dificuldade de se envolver, tem pessoas que têm dificuldade de se aproximar, tem pessoas que têm dificuldade de se envolver. Ei, irmão, está na hora da gente não tratá-los da nossa maneira, dizendo, se você não quer, então fica para lá. Não é bem assim.
Jesus, ele queria sempre os seus discípulos perto. Ele queria sempre os seus discípulos do lado dele. Ele queria sempre os seus junto dele. Irmão, todos nós somos irmãos. Todos aqueles que um dia confessaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, e eles receberam o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós temos que nos aproximar deles, e nós temos que combater toda e qualquer falsa doutrina. Nós não podemos aceitar que outras pessoas nos ensinem a maneira errada de estarmos junto com nossos irmãos. Deixa esse irmão para lá, ele não quer nada com nada. Você está perdendo tempo com ele. Esse aí, ó, é -1. Será que é assim? Será que um espírito maligno ou um espírito do anticristo não está tentando te induzir a você deixar o teu irmão, de ajudar o teu irmão? Irmãos, que nós possamos estar atentos, porque muitas das vezes nós erramos, às vezes por não entender e compreender aquilo que o Senhor quer para nós. Às vezes nós esquecemos o que é maior e que está em nós. Às vezes parece que muitas das vezes o que está lá fora, muitas das vezes nos vence em alguns minutos, ou em alguns momentos. Mas não pode ser assim e nem tem que ser assim. Temos, irmãos, que suportar uns aos outros em amor. Não é porque eu quero, é porque o Senhor, Ele nos ensinou dessa maneira. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço de coração pelo convite, agradeço porque essa foi a igreja a qual eu tenho servido ao Senhor, tenho recebido os melhores ensinamentos do Senhor. Agradeço pelo acolhimento e pela receptividade, que quando aqui cheguei, e nós temos que agradecer, porque eu sei que esses irmãos, outrora, que me acolheram e receberam de braços abertos, hoje eu posso entender que eles me suportaram. Tudo que eu precisava receber deles, eu recebi. Eu agradeço a cada um que teve paciência, compaixão, e hoje eu tento passar para outros, eu tento procurar entender, e eu procuro suportar, mesmo que venha as dores, mesmo que venha as aflições, mesmo que venha muitas das vezes a falta de consideração ou qualquer outra coisa, mas eu quero ter o sentimento, eu quero ter a minha consciência de dever cumprido aquilo que o Senhor determinou para mim e que outrora eu recebi. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço desde já a oportunidade em nome de Jesus.